Michel Foucault. 3. A história da loucura na Idade Clássica. 3. O mundo correcional. Do outro lado desses muros do internamento não se encontram apenas a pobreza e a loucura, mas rostos, bem mais variados e silhuetas cuja estatura comum nem sempre é fácil de reconhecer. É evidente que o internamento, em suas formas primitivas, funcionou como um mecanismo social, e que esse mecanismo atuou sobre uma área bem ampla, dado que se estendeu dos regulamentos mercantis elementares ao grande sonho burguês de uma cidade onde imperaria a síntese autoritária da natureza e da virtude. Daí supor que o sentido do internamento se esgota numa obscura finalidade social que permite ao grupo eliminar os elementos que lhe são heterogêneos ou nocivos. Há apenas um passo. O internamento seria assim a eliminação espontânea dos sociais. A era clássica teria neutralizado, com segura eficácia, tanto mais segura quanto cega, aqueles que, não sem hesitação, nem perigo, distribuímos entre as prisões, casas de correção, hospitais psiquiátricos ou gabinetes de psicanalistas. Foi isso, em suma, o que pretendeu demonstrar, no começo do século, todo um grupo de historiadores, se esse termo não for, no mínimo, exagerado. Se eles tivessem sabido isolar o liame evidente que liga a polícia do internamento à política mercantil, é bem provável que teriam encontrado nesse ponto um argumento suplementar em favor de sua tese. Talvez o único argumento sério e que mereceria um exame. Teriam podido mostrar sobre que fundo de sensibilidade social a consciência médica da loucura pôde formar-se, e até que ponto ela lhe permanece ligada, dado que esta sensibilidade que serve como elemento regulador quando se trata de decidir sobre uma internação ou libertação. De fato, semelhante análise pressuporia a persistência imóvel de uma loucura já dotada de seu eterno equipamento psicológico, mas cuja verdade exigiria um longo tempo para ser isolada. Ignorada há séculos, ou pelo menos mal conhecida, a era clássica teria começado a apreendê-la de modo obscuro como desorganização da família, desordem social, perigo para o Estado. E aos poucos esta primeira percepção se teria organizado, e finalmente aperfeiçoado, numa consciência médica que teria formulado como doença da natureza aquilo que até então era reconhecido apenas como um mal-estar da sociedade. Seria necessário, assim, supor uma espécie de ontogênese que fosse da experiência social ao conhecimento científico, progredindo surdamente da consciência de grupo à ciência positiva, sendo aquela apenas a forma oculta desta, e como que seu vocabulário balbuciante. A experiência social, conhecimento aproximado, seria da mesma natureza que o próprio conhecimento, e já a caminho de sua perfeição. Por essa mesma razão, o objeto do saber lhe preexiste, dado que já era ele que era aprendido, antes de ser rigorosamente delimitado por uma ciência positiva, em sua solidez intemporal, ele permanece abrigado da história, retirado numa verdade que continua em estado de vigília até despertar total da positividade. Mas não é de todo certo que a loucura tenha esperado, recolhida em sua imóvel identidade, o aperfeiçoamento da psiquiatria a fim de passar de uma existência obscura para a luz da verdade. Não é inquestionável também, por outro lado, que era a loucura, ainda que de modo implícito, que se dirigiam às medidas de internamento. Não é inquestionável, enfim, que, ao refazer no limiar da era clássica o gesto bem amigo da segregação, o mundo moderno tenha desejado eliminar aqueles que, quer mutação espontânea, quer variedade da espécie, manifestavam-se como associais. É fato que nos internos do século XVIII podemos encontrar uma semelhança com nossa personagem contemporânea do associal, mas ela provavelmente pertence apenas à ordem do resultado, pois esta personagem foi suscitada pelo próprio gesto da segregação. Chegou o dia em que esse homem, que partiu de todos os países da Europa para um mesmo exílio por volta da metade do século XVII, foi reconhecido como estranho à sociedade que o havia escorraçado e irredutível às suas exigências. Ele se tornou então, para a maior tranquilidade de nosso espírito, o candidato indiferençado a todas as prisões, a todos os asilos, a todos os castigos. Na realidade, não é mais que o esquema de exclusões superpostas. Esse gesto que proscreve é tão abrupto quanto aquele que isolou os leprosos. Porém, não mais do que aconteceu com este, seu sentido não deve ser procurado em seu resultado. Os leprosos não foram caçados a fim de impedir o contágio,
Por volta de 1657 a centésima parte da população de Paris não foi internada a fim de que a cidade se livrasse dos associais. Esse gesto tinha, sem dúvida, outro alcance. Ele não isolava estranhos desconhecidos, durante muito tempo evitados por hábito, criava-os, alterando rostos familiares na paisagem social a fim de fazer deles figuras bizarras que ninguém reconhecia mais. Suscitava o estrangeiro ali mesmo onde ninguém o pressentira. Rompia a trama, desfazia familiaridades. Através dele, algo no homem foi posto fora do horizonte de seu alcance, e indefinidamente recuado em nosso horizonte. Resumindo, pode-se dizer que esse gesto foi criador de alienação. Neste sentido, refazer a história desse processo de banimento é fazer arqueologia de uma alienação. O que se trata então de determinar não é qual a categoria patológica ou policial assim abordada, o que pressupõe sempre a existência dessa alienação como um dado. É necessário saber como esse gesto foi realizado, isto é, que operações se equilibram na totalidade por ele formada, de que horizontes diversos provinham aqueles que partiram juntos sob o golpe da mesma segregação. E que experiência o homem clássico fazia de si mesmo no momento em que alguns de seus perfis virais costumeiros começavam a perder, para ele, sua familiaridade e sua semelhança com aquilo que ele reconhecia sua própria imagem. Se esse decreto tem um sentido, através da qual o homem moderno designou no louco sua própria verdade alienado, é na medida em que se constituiu, bem antes do homem apoderar-se dele e simbolizá-lo, esse campo da alienação onde o louco se vê banido, entre tantas outras figuras que para nós não mais têm parentesco com ele. Este campo foi realmente circunscrito pelo espaço do internamento, e a maneira pela qual foi formado deve indicar-nos como se constituiu a experiência da loucura. Uma vez efetuada, em toda a Europa, a grande internação, que é que se encontra nessas cidadelas do exílio construídas às portas das cidades, que é que se encontra, formando com os loucos ali internados uma companhia e como que um parentesco, do qual tanto trabalho eles terão para se libertar ao final do século XVIII. Um recenseamento de 1690 enumera mais de 3.000 pessoas na Salpêtrière, grande parte constituída por indigentes, vagabundos e mendigos. Mas nos quartéis há elementos diversos cujo internamento não se explica, ou não se explica apenas pela pobreza. Em Saint-Théodore há 41 prisioneiras por cartas régias, 8 pessoas ordinárias na casa de detenção, 20 mulheres caducas em Saint-Paul. Madeleine contém 91 velhas senis ou enfermas. O de Saint-Geneviève, 80 velhas infantis. O de Saint-Levege, 72 pessoas epiléticas. Saint-Hilaire, 80 mulheres sinis. Saint-Catherine, 69 inocentes malformados e disformes. As loucas estão divididas entre Saint-Elizabeth, Saint-Jeanne nos calabouços, conforme tenham apenas o espírito fraco ou uma loucura que se manifeste a intervalos, ou sejam loucas violentas. Enfim, 22 moças incorrigíveis foram postas, por essa mesma razão, na correção. Esta enumeração é apenas exemplificativa. A população de Bicêtre é igualmente variada, a ponto de, em 1737, tentar-se uma divisão racional em 5 empregos. No primeiro, a casa de detenção, os calabouços, as celas de loucos e as celas para os internados por cartas régias. O segundo e o terceiro empregos são reservados aos pobres bons, bem como aos grandes e pequenos paralíticos, sendo os alienados e os loucos colocados no quarto. O quinto grupo, para os doentes venéreos, convalescentes e crianças da correição 4. Quando visita a casa de trabalho de Berlim, em 1781, o ar encontra mendigos, preguiçosos, intrusões e libertinos, doentes e criminosos, velhos indigentes e crianças. 5. Durante 1,5 séculos, em toda a Europa, o internamento realiza a sua função monótona. As faltas são diminuídas, os sofrimentos aliviados. De 1650 à época de Tuque, Wagnites e Pinel, os frades Saint-Jean de Deus, os congregados de Saint-Lazare e os guardiões de Bethlehem, de Bicêtre e das Justuzer declinam ao longo de seus registros as litanias do internamento: debochado, imbecil, pródigo, enfermo, espírito arruinado, libertino, filho ingrato, pai dissipador, prostituta, insano. Entre todos, nenhum indício de alguma diferença,
apenas a mesma desonra abstrata. O espanto pelo fato de doentes terem sido fechados, por ter se confundido loucos com criminosos, surgirá mais tarde. Por ora, estamos diante de um fato uniforme. As diferenças são agora claras para todos. A consciência indistinta que os confunde dá-nos a impressão de uma ignorância. No entanto, ela é um fato positivo. Manifesta, ao longo da era clássica, uma experiência original e irredutível. Designa um estranho domínio que nos é fechado, estranhamente silencioso quando se pensa que foi a primeira pátria da loucura moderna. Não é nosso saber que se tem de interrogar a respeito daquilo que nos parece ignorância, mas sim essa experiência a respeito do que ela sabe sobre si mesma e sobre o que pôde formular com relação a si própria. Nesse caso se verá em que espécie de familiaridade a loucura se viu presa, e da qual ela aos poucos se libertou sem com isso romper com parentescos tão perigosos. Pois o internamento não representou apenas um papel negativo de exclusão, mas também um papel positivo de organização. Suas práticas e suas regras constituíram um domínio de experiência que teve sua unidade, sua coerência e sua função. Ele aproximou, num campo unitário, personagens e valores entre os quais as culturas anteriores não tinham percebido nenhuma semelhança. Imperceptivelmente, estabeleceu uma gradação entre eles na direção da loucura, preparando uma experiência, a nossa, onde se farão notar como já integrados ao domínio pertencente à alienação mental. A fim de que essa aproximação fosse feita, foi necessária toda uma reorganização do mundo ético, novas linhas de divisão entre o bem e o mal, o reconhecido e o condenado, e o estabelecimento de novas normas na integração social. O internamento é apenas o fenômeno desse trabalho em profundidade, que constitui um corpo unitário com todo o conjunto da cultura clássica. Com efeito, há certas experiências que o século XVI havia aceitado ou recusado, que ele havia formulado ou, pelo contrário, deixado à margem, e que agora o século XVII vai retomar, agrupar e banir com um único gesto, mandando-as para o exílio onde estarão próximas da loucura, formando com isso um mundo uniforme do desatino. É possível resumir essas experiências dizendo que elas todas dizem respeito à sexualidade em suas relações com a organização da família burguesa, seja na profanação em seus relacionamentos com a nova concepção do sagrado e dos ritos religiosos, seja na libertinagem, isto é, nas novas relações que começam a se instaurar entre o pensamento livre e o sistema das paixões. Esses três domínios de experiência constituem com a loucura, no espaço do internamento, um mundo homogêneo que é aquele onde a alienação mental assumirá o sentido que lhe conhecemos. Ao final do século XVIII, tornar-se-á evidente, uma dessas evidências não formuladas, que certas formas de pensamento libertino, como a de Sade, têm algo a ver com o delírio e a loucura. Admitir-se-á de um modo igualmente fácil que magia, alquimia, práticas de profanação ou ainda certas formas de sexualidade mantêm um parentesco direto com o desatino e a doença mental. Tudo isso entrará para o rol dos signos maiores da loucura, e ocupará seu lugar entre suas manifestações mais essenciais. Mas, a fim de que se constituíssem essas unidades significativas a nossos olhos, foi necessária essa transformação, realizada pelo classicismo, nas relações que a loucura mantém com todo o domínio da experiência ética. Desde os primeiros meses do internamento, os doentes venéreos pertencem de pleno direito ao hospital geral. Os homens são mandados para Bicêtre, e as mulheres para Salpêtrière. Era proibido aos médicos do Hotel Dieu recolhê-los e cuidar deles. Se, excepcionalmente, ali se aceitam as mulheres grávidas, elas que não esperem ser tratadas como as outras, para o parto terão a assistência apenas de um cirurgião aprendiz. Portanto, o hospital geral deve receber os estragados, mas não os aceita sem formalidades. É preciso pagar sua dívida para com a moral pública, e deve-se estar preparado, nas sendas do castigo e da penitência, para voltar a uma comunhão da qual se foi expulso pelo pecado. Portanto, não é possível ser admitido no bairro do Grande Mal sem um atestado, não um bilhete de confissão, mas um certificado de punição. Assim decidiu, após deliberar, o Bureau do Hospital Geral em 1679. Todos os acometidos pela doença venérea somente serão recebidos sob a condição de se sujeitarem à correção, antes de mais nada, e chicoteados, o que será certificado com a nota de envio. No princípio, os doentes venéreos tinham sido tratados do mesmo modo que as vítimas dos outros grandes males, tais como a fome,
a peste e as outras pragas, a respeito dos quais Maximiliano dizia, na Dieta de Worms, em 1495, que tinham sido enviados por Deus para castigo dos homens. Castigo que tinha um valor universal e que não sancionava nenhuma imoralidade em particular. Em Paris, os atingidos pelo mal de Nápoles eram recebidos no Hotel Dieu, como em todos os outros hospitais do mundo católico, eram taxados apenas com uma pura e simples confissão. E com isso sua sorte era a mesma da de qualquer outro doente. É ao final da Renascença que se começa a vê-los com novos olhos. Acreditar em Terribiere, nenhuma causa geralmente alegada, nem o ar poluído, tampouco a infecção das águas, podem explicar semelhante doença. Portanto, devemos atribuir sua origem à indignação e permissão do Criador e Provedor de todas as coisas, o qual para referir a volúpia demasiado lasciva, petulante e libidinosa dos homens, permitiu que tal doença imperasse entre eles, como vingança e punição pelo enorme pecado da luxúria. Foi assim que Deus ordenou a Moisés que jogasse pólvora ao ar na presença do faraó a fim de que em toda a terra do Egito os homens e outros animais ficassem cobertos por apóstemas. Havia mais de 200 doentes desse tipo no Hotel Dieu quando se decidiu excluí-los de lá, por volta de 1590. E eles proscritos, partindo para um exílio que não é em absoluto um isolamento terapêutico, mas sim uma segregação. De início, são abrigados perto de Notre Dame e em alguns casebres de madeira. Depois exilam-nos para os limites da cidade, em Saint-Germain-des-Prés, mas custam muito caro e fazem desordens. São novamente admitidos, não sem dificuldades, nas salas do Hotel Dieu, até que enfim encontram asilo entre os muros dos hospitais gerais. É então, e somente então, que se codificou todo esse cerimonial onde se reúnem, com uma mesma intenção purificadora, as chicotadas, os medicamentos tradicionais e o sacramento da penitência. A intenção do castigo, e do castigo individual, torna-se então bastante precisa. O flagelo perdeu seu caráter apocalíptico. Ele designa, de modo bastante localizado, uma culpabilidade. Mas ainda, o grande mal só exige esses ritos de purificação porque se origina nas desordens do coração, e porque pode ser assimilado ao pecado definido pela intenção deliberada de pecar. O regulamento do Hospital Geral não deixa subsistir equívoco algum. As medidas prescritas só valem, bem entendido, para aqueles ou aquelas que contraíram esse mal por sua própria desordem ou devassidão, e não aqueles que o contraíram pelo casamento ou de outro modo, tal como a mulher através do marido, ou a ama através da criança. 10. Esse mal não mais é encarado sob a perspectiva de um destino do mundo. Ele se reflete na lei transparente de uma lógica das intenções. Feitas estas distinções, e aplicados os primeiros castigos, o hospital aceita os doentes venéreos. Para falar a verdade, empilhando-os ali. Em 1781, 138 homens ocuparão 60 leitos em Saint-Eustache de Bicêtre. A Salpêtrière dispunha de 125 leitos na Misericórdia para 224 mulheres. Deixa-se que morram aqueles que estão em estado extremo. Aos outros, aplicam-se os grandes remédios, nunca mais e raramente menos que 6 semanas de cuidados. Começa-se, naturalmente, com uma sangria, logo seguida por uma purgação. Destina-se uma semana aos banhos, à razão de 2 horas por dia, aproximadamente. Purga-se outra vez e para encerrar esta primeira fase do tratamento impõe-se uma boa e completa confissão. Podem começar então as fricções com mercúrio. Toda a eficácia de que dispõe, prolongam-se por 1 mês, em cujo término 2 purgações de uma sangria devem expulsar os últimos humores morbíficos. Concedem-se 15 dias de convalescença. Depois, após ter acertado as contas definitivamente com Deus, o paciente é declarado curado e mandado embora. Esta terapêutica revela surpreendentes paisagens imaginárias, e sobretudo uma cumplicidade da medicina com a moral, que atribui todo o sentido a essas práticas de purificação. Na era clássica, a doença venérea tornou-se mais uma impureza que uma doença. É por ela que se ordenam os males físicos. A percepção médica é de longe comandada por essa intuição ética. E mesmo, frequentemente, por ela apagada. Se é preciso cuidar do corpo para eliminar o contágio, convém castigar a carne, pois é ela que nos liga ao pecado, e não apenas castigá-la, mas pô-la à prova e mortificá-la. Não recear deixar nela vestígios dolorosos, porque a saúde transforma muito facilmente nosso corpo em ocasião para o pecado. Cuida-se da doença,
mas arruína-se a saúde que favorece a falta. Infelizmente, não me surpreendo por São Bernardo temer a saúde perfeita entre os seus religiosos. Ele sabia para onde ela conduz. Se não se souber castigar o corpo como apóstolo e reduzi-lo à servidão através das mortificações, do jejum e das orações. O tratamento dos doentes venéreos é desse tipo. Trata-se de um remédio ao mesmo tempo contra a doença e contra a saúde, em favor do corpo, mas às custas da carne. E essa é uma ideia importante para compreender-se certas terapêuticas aplicadas, em gradação, à loucura, no decorrer do século XIX. Durante 150 anos, os doentes venéreos vão ficar lado a lado com os insanos no espaço de uma mesma prisão, e vão atribuir a estes durante muito tempo um certo estigma onde se trairá, para a consciência moderna, um obscuro parentesco que lhes destina a mesma sorte e os mesmos lugares no mesmo sistema de punição. As famosas petites maisons da rua de Sèvres eram quase exclusivamente reservadas aos loucos e doentes venéreos, e isto até fins do século XVIII. Este parentesco entre as penas da loucura e a punição da devassidão não é um vestígio de arcaísmo na consciência europeia. Pelo contrário, ele se definiu no limiar do mundo moderno, dado que foi o século XVII que praticamente o descobriu. Ao inventar, na geometria imaginária de sua moral, o espaço do internamento, a época clássica acabava de encontrar ao mesmo tempo uma pátria e um lugar de redenção comuns aos pecados contra a carne e às faltas contra a razão. A loucura começa a avizinhar-se com o pecado, e é talvez aí que se estabelecerá, por séculos, esse parentesco entre o desatino e a culpabilidade que o alienado experimenta hoje, como sendo um destino, e que o médico descobre como verdade da natureza. Nesse espaço factício criado inteiramente em pleno século XVII constituíram-se alianças obscuras que 100 e tantos anos de psiquiatria dita positiva não conseguiram romper, alianças que se estabeleceram pela primeira vez, bem recentemente, na época do racionalismo. É estranho que tenha sido justamente o racionalismo quem autorizou essa confusão entre o castigo e o remédio. Esta quase identidade entre o gesto que pune e o gesto que cura. Ele supõe um certo tratamento que, na articulação precisa entre a medicina e a moral, será ao mesmo tempo uma antecipação sobre os castigos eternos e um esforço na direção do restabelecimento da saúde. O que se procura no fundo é a artimanha da razão médica que faz o bem ao fazer o mal. E é esta busca que sem dúvida se deve ver nesta frase que São Vicente de Paula mandou escrever à frente dos regulamentos de Saint-Lazare. Ao mesmo tempo uma promessa e uma ameaça para todos os prisioneiros, considerando que seus sofrimentos temporais não os eximirão dos sofrimentos eternos. Ponto e vírgula. Segue-se todo o sistema religioso de controle e repressão que, ao inscrever os sofrimentos temporais nessa ordem da penitência sempre irreversível em termos de eternidade, pode e deve eximir o pecador dos sofrimentos eternos. A coação humana ajuda a justiça divina ao esforçar-se por torná-la inútil. A repressão adquire assim uma dupla eficácia, na cura dos corpos e na purificação das almas. O internamento torna possíveis esses famosos remédios morais, castigos e terapêuticas, que serão a atividade principal dos primeiros asilos do século XIX cuja fórmula Pinel dará antes de Leoret, ao assegurar que às vezes é bom abalar fortemente a imaginação de um alienado e imprimir-lhe um sentimento de terror. O tema de um parentesco entre medicina e moral é sem dúvida tão velho quanto a medicina grega. Mas se o século XVII e a ordem da razão cristã inscreveram-nos em suas instituições, fizeram-no em sua forma menos grega possível, na forma da repressão, da coação, da obrigação de conseguir a salvação. A 24 de março de 1726, o tenente de polícia Hérault, assistido pelos senhores que constituem o conselho de direção do Châtelet de Paris, torna público um julgamento ao final do qual Etienne Benjamin de Chaffours é declarado devidamente culpado de ter cometido os crimes de sodomia mencionados no processo. Como reparação, e outros casos, o dito de Chaffours é condenado a ser queimado vivo na Place de Grève, suas cinzas jogadas ao vento, seus bens confiscados pelo rei. A execução ocorreu no mesmo dia. Foi, na França, uma das últimas condenações à pena máxima por sodomia. Mas a consciência da época já se indignava bastante contra essa severidade, a ponto de Voltaire tê-la na memória ao redigir o verbete amor socrático do dicionário filosófico. Na maioria dos casos, quando a sanção não é o exílio em alguma província, é o internamento no hospital,
ou numa casa de detenção. Isso constitui uma singular atenuação da pena, se a compararmos com a velha punição, ignis et incendium, prescrita por leis ainda não abolidas, segundo as quais aqueles que incorrem nesse crime são punidos com o fogo vivo. Esta pena, adotada por nossa jurisprudência, aplica-se tanto às mulheres quanto aos homens. Mas o que dá significação particular a essa nova indulgência para com a sodomia é a condenação moral e a sanção do escândalo que começa a punir a homossexualidade, em suas expressões sociais e literárias. A época em que pela última vez se queimam os sodomitas é exatamente a época em que desaparece, com o fim da libertinagem erudita, todo um lirismo homossexual que a cultura da Renascença havia perfeitamente suportado. Tem-se a impressão de que a sodomia, outrora condenada pela mesma razão que a magia e a heresia, e no mesmo contexto de profanação religiosa, só é condenada agora por razões morais, junto com a homossexualidade. É com acento circunflexo esta que se torna, agora, a circunstância maior da condenação, somando-se às práticas da sodomia, ao mesmo tempo em que nascia, com relação ao sentimento homossexual, uma sensibilidade escandalizada. Confundem-se então duas experiências que, até então, haviam estado separadas, os interditos sagrados da sodomia e os equívocos amorosos da sexualidade. Uma mesma forma de condenação envolve uma e outra, traçando uma linha divisória inteiramente nova no domínio do sentimento. Forma-se assim uma unidade moral, liberada dos antigos castigos, nivelada no internamento e já próxima das formas modernas da culpabilidade. A homossexualidade, a qual a Renascença havia concedido liberdade de expressão, vai doravante ser posta sob uma capa de silêncio e passar para o lado do proibido, herdando as velhas condenações de uma sodomia ora desacralizada. Doravante, novas relações se instauram entre o amor e o desatino. Em todo o movimento da cultura platônica, o amor havia sido dividido segundo uma hierarquia do sublime que o aparentava, segundo seu nível, seja uma loucura cega do corpo, seja uma grande embriaguez da alma na qual o desatino é um poder do saber. Sob suas diferentes formas, amor e loucura distribuíam-se nas diversas regiões das gnoses. A era moderna, a partir do classicismo, estabelece uma escolha diferente, o amor racional e o desatinado. A homossexualidade pertence ao segundo. E assim, aos poucos, ela toma lugar entre as estratificações da loucura. Ela se instala no desatino na idade moderna, colocando no centro de toda sexualidade a exigência de uma escolha na qual nossa época repete incessantemente sua decisão. À luz de sua ingenuidade, a psicanálise viu acertadamente que toda a loucura se enraiza em alguma sexualidade perturbada, mas isto só tem sentido na medida em que nossa cultura, por uma escolha que caracteriza seu classicismo, colocou a sexualidade na linha divisória do desatino. Em todos os tempos, e provavelmente em todas as culturas, a sexualidade foi integrada num sistema de coações, mas é apenas no nosso, e em data relativamente recente, que ela foi dividida de modo tão rigoroso entre a razão e o desatino, e logo, por via de consequência e degradação, entre a saúde e a doença, o normal e o anormal. Sempre dentro dessas categorias da sexualidade, seria necessário acrescentar tudo o que diz respeito à prostituição e à devassidão. É nesses dois campos que se recruta, na França, o povinho miúdo dos hospitais gerais. Como explica Delamare, em seu Traité de la Police, era preciso um remédio poderoso para livrar o público dessa corrupção, e não se pôde encontrar coisa melhor, mais rápida e mais segura que uma casa de força para lhe fechá-los e fazê-los viver sob uma disciplina proporcional a seus sexos, idades e faltas. O tenente de polícia tem o direito absoluto de prender sem processo toda pessoa que se entrega à devassidão pública, até que intervenha a sentença do Châtelet, então sem recurso. Mas todas essas medidas só são tomadas se o escândalo é público ou se o interesse das famílias corre o risco de ver-se comprometido. Trata-se antes de mais nada de evitar que o patrimônio seja dilapidado, ou que passe para mãos indignas. Num certo sentido, o internamento e todo o regime policial que o envolve servem para controlar uma certa ordem na estrutura familiar, que vale ao mesmo tempo como regra social e norma da razão. A família, com suas exigências, torna-se um dos critérios essenciais da razão, e é ela, sobretudo,
que pede e obtém o internamento. Assiste-se nessa época ao grande confisco da ética sexual através da moral da família. Confisco que não se faça em debates ou reticências. Durante muito tempo o movimento precioso opôs-lhe uma recusa cuja importância moral foi considerável. Ainda que seu efeito tenha sido precário e passageiro, o esforço por despertar os ritos do amor cortês mantendo sua integridade para além das obrigações do casamento, a tentativa de estabelecer ao nível dos sentimentos uma solidariedade e como que uma cumplicidade sempre prestes a prevalecer sobre as ligações de família deviam finalmente fracassar diante do triunfo da moral burguesa. O amor desacraliza-se através do contrato. Saint-Evremond sabe muito bem disso, quando zomba das preciosas para as quais o amor ainda é Deus. Ele não suscita mais nenhuma paixão em suas almas, constitui, antes, uma espécie de religião. Logo desaparece essa inquietação ética que tinha sido comum ao espírito cortês e ao espírito precioso, e a qual Molière responde, por sua classe e pelos séculos futuros. O casamento é uma coisa santa e sagrada, e é próprio das pessoas honestas começar por esse ponto. Não é mais o amor que é sagrado, mas apenas o casamento, e diante do tabelião, fazer amor só com contrato de casamento. A instituição familiar traça o círculo de sua razão. Para além dele surgem como ameaça a todos os perigos do desatino. Lá o homem se entrega à insanidade e a todos seus furores. Infeliz a terra de onde saem continuamente uma fumaça tão espessa, vapores tão negros que se elevam dessas paixões tenebrosas, e que nos ocultam o céu e a luz, de onde partem também os clarões e os relâmpagos da justiça divina contra a corrupção do gênero humano. As velhas formas do amor ocidental são substituídas por uma nova sensibilidade, a que nasce da família e na família. Ela exclui, como pertencendo à ordem do desatino, tudo aquilo que não é conforme à sua ordem ou ao seu interesse. Já podemos ouvir as ameaças de Mi. Jourdain, sois um louco, senhor meu marido, com todas vossas fantasias. E mais adiante, são meus direitos que estou defendendo, e terei a meu lado todas as mulheres. Essas declarações não são vãs, a promessa feita será mantida. Um dia a Marquesa de Sparte poderá solicitar a interdição de seu marido apenas com algumas aparências de uma ligação contrária aos interesses de seu patrimônio. Não perdeu ele sua razão, aos olhos da justiça. Devassidão, prodigalidade, ligação inconfessável, casamento vergonhoso, tudo isso está entre os motivos mais numerosos do internamento. Este poder de repressão, que não pertence inteiramente ao domínio da justiça nem exatamente ao da religião, este poder arrancado diretamente à autoridade real não representa, no fundo, a arbitrariedade do despotismo, mas sim o caráter doravante e rigoroso das exigências familiares. O internamento foi colocado pela monarquia absoluta à disposição da família burguesa. Moreau afirma claramente em seu discurso sur la justice, em 1771, uma família vê crescer em seu seio um indivíduo covarde, pronto a desonrá-la. Para subtraí-la à infâmia, ela se apressa a antecipar, com seu próprio julgamento, o dos tribunais, e esta deliberação familiar é uma opinião que o soberano deve examinar complacentemente. É apenas no final do século XVIII, no ministério de Bretonville, que começa a haver uma oposição a esse princípio, e que o poder monárquico tenta dessolidarizar-se das exigências da família. A circular de 1784 declara: o fato de uma pessoa maior de idade aviltar-se num casamento vergonhoso, ou arruinar-se através de gastos impensados, ou entregar-se aos excessos da devassidão e viver como um crápula, nada disso me parece constituir motivos suficientemente fortes para privar da liberdade aqueles que são sui juris a 34. No século XIX, o conflito entre o indivíduo e sua família torna-se assunto particular, e assumirá o aspecto de um problema psicológico. Durante todo o período do internamento, esse assunto esteve no entanto ligado à ordem pública, punha em causa uma espécie de estatuto moral universal. Toda a cidade interessava-se pelo rigor da estrutura familiar. Todo aquele que feria essa estrutura passava para o mundo do desatino. E foi assim tornando-se a forma maior da sensibilidade ao desatino, que a família, um dia, poderá constituir-se no topos dos conflitos onde nascem as diversas formas da loucura. Quando a época clássica internava todos aqueles que, em virtude de uma doença venérea, da homossexualidade, da devassidão ou da prodigalidade, manifestavam uma liberdade sexual que a moral dos antepassados condenava, sem com isso nem sequer sonhar com assimilá-los, de perto ou de longe, aos insanos,
Ela estava realizando uma estranha revolução moral. Descobria um denominador comum: a insanidade, para experiências que durante muito tempo estiveram bastante afastadas umas das outras. Agrupava todo um conjunto de condutas condenadas, formando uma espécie de halo de culpabilidade em torno da loucura. A psicopatologia inutilmente tentará reencontrar essa culpabilidade misturada na doença mental, dado que ela foi posta aí exatamente por esse obscuro trabalho preparatório que se realizou no decorrer do classicismo. Tanto isso é verdade, que nosso conhecimento científico e médico da loucura repousa implicitamente sobre a constituição anterior de uma experiência ética do desatino. Os costumes do internamento traem também a presença de outro agrupamento, o de todas as categorias da profanação. Encontram-se nos registros observações como esta: um dos homens mais furiosos e sem nenhuma religião, que não vai à missa e não cumpre nenhum dos deveres do cristão, que invoca o santo nome de Deus em imprecações, dizendo que não existe um Deus, mas que se existisse investiria contra ele de espada na mão. Outrora, fúrias como essa teriam acarretado todos os perigos próprios da blasfêmia, e também os prestígios da profanação, adquiririam um sentido e uma seriedade no horizonte do sagrado. Durante muito tempo, em seus usos e abusos, a palavra esteve demasiado ligada aos interditos religiosos para que uma violência desse gênero não fosse encarada como próxima do sacrilégio. E até meados do século XVI as violências do verbo e do gesto ainda dependem das velhas penas religiosas: gulilha, pelourinho, incisão nos lábios com ferro em brasa, seguida pela ablação da língua, enfim, em caso de nova reincidência, a fogueira. A reforma e as lutas religiosas sem dúvida tornaram relativa a blasfêmia. A linha das profanações não é mais uma fronteira absoluta. Sob o reinado de Henrique IV, só se prevêem multas e, de um modo muito vago, além de punições exemplares e extraordinárias. Mas a Contra-Reforma e os novos rigores religiosos conseguem uma volta aos tradicionais castigos, conforme a enormidade das palavras proferidas. Entre 1617 e 1649. Houve 34 execuções por causa de blasfêmias. Mas eis o paradoxo: sem que a severidade das leis diminua de modo algum, de 1653 a 1661 há apenas 14 condenações públicas, das quais 7 são seguidas por execuções. Aos poucos, chegam mesmo a desaparecer. Mas não foi a severidade das leis que diminuiu a frequência do crime. As casas de internamento estarão cheias de blasfemadores até o fim do século XVIII, e cheias daqueles que cometeram atos de profanação. A blasfêmia não desapareceu, ela recebeu, fora das leis e apesar delas, um novo estatuto, no qual se vê despojada de seus perigos. Tornou-se um caso de desordem, extravagância da palavra que está meio caminho entre a perturbação do espírito e a ausência de piedade do coração. Tal é o grande equívoco desse mundo dessacralizado, onde a violência pode ser decifrada tão bem, e sem contradição, nos termos da insensatez ou nos da religião. Entre loucura e impiedade, a diferença é imperceptível ou, em todo caso, pode-se estabelecer uma equivalência prática que justifique o internamento. É o que se verifica num relatório feito a D'Argenson, sobre Saint Lazare, a propósito de um pensionista que se queixou várias vezes de ter sido fechado lá dentro quando não é nem extravagante, nem insano. A isso os guardiães objetam que ele não quer ajoelhar-se nos momentos mais sagrados da missa, e enfim, na medida do possível, ele guarda uma parte da comida das quintas à noite para sextas-feiras. Isto indica que, se ele não é extravagante, manifesta uma disposição para tornar-se um ímpio. Deste modo se define toda uma região ambígua que o sagrado acaba de abandonar à própria sorte, mas que ainda não foi ocupada pelos conceitos médicos e pelas formas da análise positivista. Região um pouco indiferenciada onde imperam a impiedade, a irreligião, a desordem na razão e no coração. Nem a profanação, nem o patológico, mas entre suas fronteiras, domínio cujas significações, mesmo sendo reversíveis, se veem sempre colocadas sob o império de uma condenação ética. Esse domínio que, a meio caminho entre o sagrado e o mórbido, é inteiramente dominado por uma recusa ética fundamental, é o da insanidade clássica. Ela abrange assim não apenas todas as formas excluídas da sexualidade, como também todas essas violências contra o sagrado que perderam a significação rigorosa das profanações. Ela designa, portanto, ao mesmo tempo,
um novo sistema de opções na moral sexual e novos limites nos interditos religiosos. Esta evolução no regime das blasfêmias e das profanações poderia ser observada igualmente em relação ao suicídio, que durante muito tempo pertenceu à esfera do crime e do sacrilégio. Por essa razão, o suicídio fracassado devia ser punido com a morte. Aquele que empregou mãos violentas sobre si próprio e tentou matar-se não deve evitar a morte violenta que pretendeu dar-se. A ordenança de 1670 retoma a maior parte dessas disposições, assimilando o homicídio de si mesmo a tudo que pode ser considerado crime de lesa majestade humana ou divina. Mas aqui, como nas profanações e nos crimes sexuais, o próprio rigor da ordenança parece autorizar toda uma prática extrajudiciária na qual o suicídio não mais tem valor de profanação. Nos registros das casas de internamento, frequentemente se encontra a menção, quis desfazer-se, sem que seja mencionado o estado de doença ou de furor que a legislação sempre considerou como desculpa em si mesma. A tentativa de suicídio indica uma desordem da alma, que é preciso reduzir através da coação. Não mais se condena aqueles que procuraram o suicídio, internam-nos, impõe-se-lhes um regime que é simultaneamente uma punição e um meio de impedir qualquer outra tentativa. Foi neles que se aplicou, pela primeira vez no século XVIII, os famosos aparelhos de coação que a era positivista utilizará como terapêutica, a jaula de Vimy, com um buraco feito na parte superior para a cabeça, e a qual as mãos estão amarradas, ou o armário que fecha o indivíduo em pé, até o pescoço, deixando apenas a cabeça de fora. Com isso, o sacrilégio do suicídio vê-se anexado ao domínio neutro da insanidade. O sistema de repressão com o qual se sanciona esse ato libera-o de qualquer significação profanadora e, definindo-o como conduta moral, o conduzirá progressivamente para os limites de uma psicologia. Pois sem dúvida pertence à cultura ocidental, em sua evolução nos 3 últimos séculos, o fato de haver fundado uma ciência do homem baseada na moralização daquilo que para ela, outrora, tinha sido sagrado. Deixemos de lado, por um momento, o horizonte religioso da feitiçaria e sua evolução no decorrer da era clássica. Ao nível apenas dos rituais e das práticas, toda uma massa de gestos viu-se desprovida de seus sentidos e esvaziada de seus conteúdos. Procedimentos mágicos, receitas de feitiçaria benéfica ou prejudicial, segredos ventilados de uma alquimia elementar que aos poucos caiu no domínio público. Tudo isso designa agora uma impiedade difusa, uma falta moral, e como que a possibilidade permanente de uma desordem social. Os rigores da legislação não se atenuaram no decorrer do século XVII. Uma ordenança de 1628 infligia a todos os adivinhos e astrólogos uma multa de 500 libras e uma punição corporal. O edito de 1682 é bem mais temível. Toda pessoa que se ocupe com adivinhações deverá abandonar o reino imediatamente. Toda prática supersticiosa deverá ser punida exemplarmente conforme a exigência do caso, e se encontrar no futuro pessoas suficientemente más a ponto de misturar a superstição à impiedade e o sacrilégio, desejamos que as que forem culpadas sejam punidas com a morte. Finalmente, essas penas serão aplicadas a todos os que utilizarem poções ou venenos, quer ocorra a morte ou não. Ora, 2 fatos são característicos. Primeiro, que as condenações por práticas de feitiçaria ou trabalhos mágicos tornam-se bem raras ao final do século XVII e após o episódio dos venenos. Assinalam-se ainda alguns casos, sobretudo no interior, mas logo as severidades da lei diminuem. No entanto, as práticas condenadas não desaparecem. O Hospital Geral e as casas de internamento recebem em grande número pessoas que mexeram com feitiçaria, magia, adivinhação, às vezes mesmo alquimia. Como se, por baixo de uma regra jurídica severa, se tramasse aos poucos uma prática e uma consciência sociais de um tipo bem diferente que percebem nessas condutas uma significação bem diversa. Coisa curiosa é que essa significação que permite evitar a lei e suas antigas severidades está formulada pelo próprio legislador nos considerando do Edito de 1682. O texto, com efeito, dirige-se contra aqueles que se dizem adivinhos, mágicos, encantadores, pois teria sido o caso de que com o pretexto dos horóscopos e de adivinhações e através de operações pretensamente mágicas, e outras ilusões das quais essas pessoas costumam servir-se, teriam surpreendido diversas pessoas ignorantes ou crédulas que insensivelmente se tinham comprometido com eles. Pouco depois,
O texto designa aqueles que sob a vã profissão de adivinhos, mágicos, feiticeiros ou outros nomes semelhantes, condenados pelas leis humanas e divinas, corrompem e infeccionam o espírito das pessoas com seus discursos e práticas e com a profanação daquilo que a religião tem de mais sagrados. Encarada deste modo, a mágica vê-se esvaziada de toda sua eficácia sacrílega, ela não mais profana, ilude. Seu poder é o da ilusão, num duplo sentido, a saber, que ela não tem realidade, mas cega os que não têm o espírito reto nem uma vontade firme. Se ela pertence ao domínio do mal, não é mais porque ela manifesta poderes obscuros e transcendentais em sua ação, mas sim na medida em que toma lugar num sistema de erros que tem seus artesãos e seus bobos, seus ilusionistas e seus ingênuos. Ela pode ser o veículo de crimes reais, mas em si mesma não é nem um gesto criminoso, nenhuma ação sacrílega. Despida de seus poderes sacros, ostenta apenas intenções maléficas, uma ilusão do espírito a serviço das desordens do coração. Não é mais julgada conforme seu prestígio de profanadora, mas segundo aquilo que ela provoca como insanidade. Essa é uma modificação importante. Rompe-se a unidade que outrora agrupava, sem descontinuidade, o sistema das práticas, a crença daquele que as utilizava e o juízo daqueles que faziam imperar as condenações. Doravante, existirá o sistema denunciado do exterior como sendo um conjunto ilusório. E, por outro lado, o sistema vivido a partir do interior, por uma adesão que não é mais uma peripécia ritual, mas evento e escolha individual, quer seja um erro virtualmente criminoso, quer seja um crime que se aproveita voluntariamente do erro. Em todo caso, a cadeia de figuras que assegurava, nos malefícios da magia, a transmissão ininterrupta do mal vê-se rompida e como que dividida entre um mundo exterior que permanece vazio ou encerrado na ilusão, e uma consciência delimitada na culpabilidade de suas intenções. O mundo das operações onde se defrontavam perigosamente o sagrado e o profano desaparece. Está nascendo um mundo onde a eficácia simbólica se reduz a ilusórias imagens que ocultam mal à vontade culpada. Todos esses velhos ritos da magia, da profanação, da blasfêmia, todas essas palavras, doravante ineficazes, deslizam de um domínio da eficácia onde tinham sentido para um domínio da ilusão onde se tornam sem sentido e condenáveis ao mesmo tempo, o da insanidade. Dia virá em que a profanação e toda sua gestualidade trágica terá apenas o sentido patológico da obsessão. Existe uma certa tendência para acreditar que os gestos da magia e as condutas profanatórias tornam-se patológicas a partir do momento em que uma cultura deixa de reconhecer sua eficácia. De fato, pelo menos em nossa cultura, a passagem para o patológico não se realizou de uma maneira imediata, mas sim através da transição de uma época que neutralizou sua eficácia culpabilizando sua crença. A transformação dos interditos em neuroses passa por uma etapa em que a interiorização se faz sob as espécies de uma citação moral, condenação ética do erro. Durante todo esse período, a magia não mais se escreve, no sistema do mundo, entre as técnicas e as artes do sucesso, mas ela não é ainda, nas condutas psicológicas do indivíduo, uma compensação imaginária do fracasso. Situa-se exatamente no ponto onde o erro articula-se sobre a falta, nessa região, para nós difícil de apreender, de insanidade, mas a respeito da qual o classicismo havia formado uma sensibilidade suficientemente fina para ter inventado um modo de reação original, o internamento. Todos esses signos que se tornariam, a partir da psiquiatria do século XIX, os sintomas inequívocos da doença, durante quase 2 séculos ficaram divididos entre a impiedade e a extravagância, a meio caminho entre o profanatório e o patológico, ali onde o desatino assume suas dimensões próprias. A obra de Bonaventure e Fourcroy teve certa repercussão nos últimos anos do reinado de Luís XIV. Na própria época em que Bailey compunha seu dicionário, Fourcroy foi uma das últimas testemunhas da libertinagem erudita, um dos primeiros filósofos no sentido que o século XVIII atribuirá a esse termo. Escreveu uma Via da Polonius Diane, inteiramente dirigida contra o milagre cristão. Mais tarde entregou aos senhores doutores da Sorbonne uma dissertação sob o título Doutes sur la religion. Essas dúvidas eram em número de 17. Na última, Fourcroy interrogava-se para saber se a lei natural não é a única religião verdadeira. O filósofo da natureza é representado como sendo um segundo Sócrates e um outro Moisés, um novo patriarca reformador do gênero humano, fundador de uma nova religião. Semelhante libertinagem,
Em outras circunstâncias, tê-lo-á levado à fogueira, a exemplo de Vanini, ou à Bastilha, como tantos outros autores de livros ímpios no século XVIII. Ora, Forquer não foi nem queimado nem embastilhado, mas internado durante 6 anos em Saint-Lazare e enfim libertado, com ordens de retirar-se para Noyon, de onde era originário. Seu erro não pertencia à esfera da religião. Não era censurado por ter escrito um livro faccioso. Se Forquer foi internado é porque se percebia em sua obra outra coisa, um certo parentesco entre a imoralidade e o erro. O fato de sua obra ser um ataque contra a religião revelava um abandono moral que não era nem heresia, nem incredulidade. O relatório redigido por d'Argenson é claro. No caso de Forquer, a libertinagem de seu pensamento é apenas a forma derivada de uma liberdade de costumes do que nem sempre consegue, se não efetivar-se, pelo menos satisfazer-se. Às vezes entediava-se sozinho, e em seus estudos constituía um sistema de moral e de religião misturado com devassidão e magia. E se o põe em Saint-Lazare e não na Bastilha ou em Vincennes, é para que ele reencontre, no vigor de uma regra moral que lhe será imposta, as condições que lhe permitirão reconhecer a verdade. Ao cabo de 6 anos, chega-se enfim ao resultado. É libertado no dia em que os padres de Saint-Lazare, seus anjos da guarda, podem atestar que ele se mostrou bastante dócil e que se aproximou dos sacramentos. Na repressão do pensamento e no controle da expressão, o internamento não é apenas uma variante cômoda das condenações habituais. Tem um sentido preciso, e deve representar um papel particular, o de conduzir de volta à verdade através da coação moral. E com isso ele designa uma experiência do erro que deve ser compreendida antes de tudo como ética. A libertinagem não é mais um crime, continua a ser uma falta, ou antes, tornou-se uma falta num novo sentido. Outrora, ou era descrença, ou aproximava-se da heresia. Quando Fontanier foi julgado, no começo do século XVII, talvez se sentisse certa indulgência com seu pensamento demasiado livre, ou seus costumes demasiado libertinos, mas aquele que foi queimado na Place de Grève foi o antigo reformado que se tornara noviço dos capuchinhos, depois judeu e finalmente, segundo diziam, maometano. Nesse caso, a desordem da vida assinalava, traía a infidelidade religiosa, mas essa desordem não era nem uma razão de ser dela, nem um gravame principal. Na segunda metade do século XVII, começa-se a denunciar um novo relacionamento, onde a descrença não passa de uma sequência de licenciosidades na vida. E é em nome destas que se vai condenar. Risco mortal mais do que um perigo para a religião. A crença é um elemento da ordem, o que significa que se zela por ela. Para o ateu ímpio, no qual mais se teme a fraqueza dos sentimentos e a confusão da vida do que a força da descrença, o internamento tem a função de reforma moral em prol de um apego mais fiel à verdade. Há todo um aspecto, quase pedagógico, que faz da casa de internamento uma espécie de casa de força para a verdade, aplicar uma coação moral tão rigorosa quanto necessária para que a luz se torne inevitável. Gostaria de ver um homem sóbrio, moderado, casto, equilibrado, dizer que Deus não existe. No mínimo ele falaria sem nenhum interesse, mas esse homem não existe. Durante muito tempo, até do Baixio-Vécio, a era clássica vai ter certeza de que esse homem não existe. Durante muito tempo ela terá a certeza de que, tornando sóbrio, moderado e casto aquele que diz que Deus não existe, ser-lhe-é retirado todo o interesse que ele tem em falar desse modo, levando-se a reconhecer que há um Deus. Essa é uma das significações maiores do internamento. E o uso que se fez dele trai um curioso movimento de ideias, através do qual certas formas da liberdade de pensar, certos aspectos da razão irão aparentar-se com a insanidade. No começo do século XVII, a libertinagem não era exclusivamente um racionalismo nascente, era igualmente uma inquietação diante da presença do desatino no interior da própria razão, um ceticismo cujo ponto de aplicação não era o conhecimento, em seus limites, mas a razão em seu todo. Toda nossa vida, bem considerada, não passa de uma fábula. Nossos conhecimentos, bobagens, nossas certezas, contos, em suma, todo mundo é uma farsa e uma eterna comédia. Não é mais possível estabelecer uma divisão entre o sentido e a loucura. Apresentam-se conjuntamente, numa unidade indecifrável em que podem passar indefinidamente de um para outro. Nada existe, por mais frívolo que seja, que não seja de algum modo bastante importante. Não há loucura, contanto que eu seja bem seguida,
que não passe por sabedoria. Mas esta tomada de consciência de uma razão sempre comprometida não torna inútil a procura de uma ordem, mas de uma ordem moral, uma medida, um equilíbrio de paixões que assegura a felicidade através da polícia do coração. Ora, o século XVII rompe essa unidade ao realizar a grande cesura essencial entre a razão e o desatino, da qual o internamento é apenas a expressão institucional. A libertinagem do começo do século, que vivia da experiência inquieta da proximidade entre ambos e frequentemente da confusão entre eles, por isso mesmo desaparece, somente subsistirá, até o fim do século XVIII, sob duas formas estranhas uma à outra. De um lado, um esforço da razão para formular-se num racionalismo onde toda insanidade assume o aspecto do irracional, e de outro lado, um desatino do coração que dobra os discursos da razão aos ditames de sua lógica desatinada. A iluminação e a libertinagem justapuseram no século XVIII, mas sem se confundir. A divisão simbolizada pelo internamento tornava sua comunicação difícil. A libertinagem, na época em que triunfavam as luzes, viveu uma existência obscura, traída e acuada, quase informulável antes de Sade ter escrito Justine e especialmente Juliette como formidável panfleto contra os filósofos e como expressão primeira de uma experiência que, ao longo do século XVIII, só havia recebido um estatuto de tipo policial entre os muros do internamento. A libertinagem deslizou agora para o lado da insanidade. Fora de um certo uso superficial da palavra, não há no século XVIII uma filosofia coerente da libertinagem. Esse termo só será encontrado e utilizado de modo sistemático nos registros dos internamentos. E o que lhe então designa não é exatamente o livre pensamento, nem exatamente a liberdade de costumes, mas, pelo contrário, um estado de servidão no qual a razão se torna escrava dos desejos e servente do coração. Nada mais afastado dessa nova libertinagem que a livre escolha de uma razão que examina, tudo nela fala, pelo contrário, das sujeições da razão, à carne, ao dinheiro, às paixões. E quando Sade, pela primeira vez no século XVIII, tentará uma teoria coerente dessa libertinagem cuja existência até então permanecerá meio secreta, é exatamente essa escravidão que será exaltada. O libertino que entra na sociedade dos amigos do crime deve comprometer-se a cometer todas as ações, mesmo as mais execráveis, ao mais leve desejo de suas paixões. O libertino deve colocar-se no próprio âmago dessas servidões. Está convencido de que os homens não são livres, acorrentados pelas leis da natureza, são todos escravos dessas leis primeiras. A libertinagem, no século XVIII, é o uso da razão alienada no desatino do coração. E, nessa medida, não há nenhum paradoxo em deixar que se aproximem, como fizeram o internamento clássico, os libertinos daqueles que professam erro religioso, protestantes ou inventores de qualquer outro sistema novo. Colocando-os sob o mesmo regime e tratam-nos do mesmo modo, pois nuns e noutros a recusa à verdade deriva do mesmo abandono moral. Essa mulher de Dieppe de que fala d'Argenson é protestante ou libertina? Não posso duvidar de que essa mulher que se vangloria de sua teimosia não é uma pessoa muito ruim. Mas, como os fatos que lhe são censurados não são suscetíveis de uma instrução judiciária, parece-me mais justo e conveniente encerrá-la por algum tempo no hospital geral, a fim de que lá possa encontrar tanto a punição por suas faltas como o desejo da conversão. Deste modo, a insanidade anexa para si um novo domínio, aquele no qual a razão se sujeita aos desejos do coração e seu uso se aparenta aos desregramentos da imoralidade. Os livres discursos da loucura vão aparecer na escravidão das paixões, e é aí, nessa citação moral, que vai nascer o grande tema de uma loucura que seguiria não o livre caminho de suas fantasias, mas a linha de coação do coração. Durante muito tempo, o insano tinha ostentado as marcas do inumano. Descobre-se agora um desatino bastante próximo do homem, demasiado fiel às determinações de sua natureza. Um desatino que seria como que o abandono do homem a si mesmo. Subrepticiamente ela tende a tornar-se aquilo que será para o evolucionismo do século XIX, isto é, a verdade do homem, vista porém sob o ângulo de seus afetos,
seus desejos, das formas mais rudes e constrangedoras de sua natureza. Ela se inscreve nessas regiões obscuras em que a conduta moral ainda não pode dirigir o homem para a verdade. Deste modo se abre a possibilidade de delimitar a razão nas formas de um determinismo natural. Mas não se deve esquecer que essa possibilidade assumiu seu sentido inicial numa condenação ética da libertinagem e nessa estranha evolução que fez de uma certa liberdade do pensamento modelo uma primeira experiência da alienação do espírito. Estranha superfície, a que comporta as medidas de internamento. Doentes venéreos, devassos, dissipadores, homossexuais, blasfemadores, alquimistas, libertinos, toda uma população matizada se vê repentinamente, na segunda metade do século XVII, rejeitada para além de uma linha de divisão, e reclusa em asilos que se tornarão, em 1 ou 2 séculos, os campos fechados da loucura. Bruscamente, um espaço social se abre e se delimita. Não é exatamente o da miséria, embora tenha nascido da grande inquietação com a pobreza, nem exatamente o da doença, e no entanto será um dia por ela confiscado. Remete-nos, antes, a uma singular sensibilidade, própria da era clássica. Não se trata de um gesto negativo de pôr de lado, mas de todo um conjunto de operações que elaborou em surdina, durante 1 século e meio, o domínio da experiência onde a loucura irá reconhecer-se, antes de apossar-se dele. O internamento não tem nenhuma unidade institucional além daquela que lhe pode conferir seu caráter de polícia. Está claro que não tem mais nenhuma coerência médica, psicológica ou psiquiátrica, se pelo menos consentimos em encará-lo sem anacronismos. E no entanto o internamento só pode identificar-se com o arbitrário aos olhos de uma crítica política. De fato, todas essas operações diversas que deslocam os limites da moralidade, estabelecem novas proibições, atenuam as condenações ou diminuem os limites do escândalo. Todas essas operações sem dúvida são fiéis a uma coerência implícita, uma coerência que não é nem a de um direito nem a de uma ciência, mas sim a coerência mais secreta de uma percepção. Aquilo que o internamento e suas práticas móveis desenham, como empontilhado, na superfície das instituições, é aquilo que a era clássica percebe da insanidade. A Idade Média e a Renascença tinham sentido, em todos os pontos frágeis do mundo, a ameaça do desatino. Tinham-na temido e invocado sob a delgada superfície das aparências. Suas tardes e suas noites tinham sido assombradas por ela, e emprestaram a essa ameaça todos os bestiários e todos os apocalipses de sua imaginação. Mas, por estar tão presente e exercer toda a pressão, o mundo da insanidade era, exatamente por isso, percebido de uma maneira difícil. Era sentido, aprendido e reconhecido antes mesmo de existir. Era sonhado indefinidamente prolongado nas paisagens da representação. Sentir sua presença tão próxima era não percebê-lo. Era uma certa maneira de experimentar o mundo em sua totalidade, uma certa tonalidade atribuída a toda a percepção. O internamento destaca a razão, isola dessas paisagens nas quais ela sempre estivera presente e onde era ao mesmo tempo evitada. O internamento libera igualmente desses equívocos abstratos que, até Montaigne, até a libertinagem erudita, implicavam-na necessariamente no jogo da razão. Através apenas do movimento do internamento, o desatino se vê libertado, libertado das paisagens nas quais estava presente por toda parte, e ei-lo por conseguinte localizado, mas libertado também de suas ambiguidades dialéticas e nessa medida delimitado em sua presença concreta. Toma-se agora um recuo necessário a fim de que a insanidade se torne objeto da percepção. Mas em que horizonte ela é percebida? No de uma realidade social, é evidente. A partir do século XVII, o desatino não é mais a grande assombração do mundo. Deixa também de ser a dimensão natural das aventuras da razão. Assume o aspecto de um fato humano, de uma variedade espontânea no campo das espécies sociais. O que outrora constituía um inevitável perigo das coisas e da linguagem do homem, de sua razão e de sua terra, assume agora a figura de personagem. Ou melhor, de personagens. Os homens do desatino são tipos que a sociedade reconhece e isola. Existe o devasso, o dissipador, o homossexual, o mágico, o suicida, o libertino. O desatino começa a ser avaliado segundo um certo distanciamento da norma social. Mas não havia personagens também na nau dos loucos,
E esse grande embarque que os textos e a iconografia do século XV apresentavam não é a prefiguração simbólica do internamento. A sensibilidade para esse problema já não era a mesma quando a sanção era diferente. Na verdade, as Tutifera navistem a bordo apenas personagens abstratas, tipos morais, o glutão, o sensual, o ímpio, o orgulhoso. E se foram colocados à força no meio dessa equipagem de insanos, para uma navegação sem destino, é porque foram designados por uma consciência do mal sob sua forma universal. A partir do século XVII, pelo contrário, o homem desatinado é uma personagem concreta tomada no mundo social real, julgado e condenado pela sociedade de que faz parte. Esse é, assim, o ponto essencial. O fato de a loucura ter sido bruscamente investida no mundo social onde encontra agora seu lugar privilegiado e quase exclusivo de aparecimento, de lhe ter sido atribuído, quase da noite para o dia, em menos de 50 anos em toda a Europa, um domínio limitado onde todos podem reconhecê-la e denunciá-la, ela que foi vista perambulando por todos os confins, habitando subrepticiamente os lugares mais familiares, o fato de se poder, a partir daí, e em cada uma das personagens em que ela se materializa, exorcizá-la de vez através de uma medida de ordem e precaução de polícia. É tudo isso que serve para designar, numa primeira abordagem, a experiência clássica da loucura. Seria absurdo procurar sua causa no internamento, pois é justamente ele, com suas estranhas modalidades, que indica essa experiência no momento de sua constituição. A fim de se poder denunciar esses homens desatinados como estrangeiros em sua própria pátria, é necessário que esta primeira alienação tenha sido realizada. Alienação que arranca o desatino à sua verdade e confina-o apenas ao espaço do mundo social. Na base de todas essas obscuras alienações em que de bom grado embaraçamos nossa ideia da loucura, há pelo menos o seguinte: é nessa sociedade, que um dia deveria designar esses loucos como alienados, que inicialmente o desatino se alienou, é nela que a insanidade se exilou e ficou em silêncio. Alienação, este termo, pelo menos aqui, preferiria não ser inteiramente metafórico. Em todo caso, ele procura designar esse movimento pelo qual o desatino deixou de ser experiência na aventura de toda a razão humana, e através do qual ela se viu contornada e como que encerrada numa quase objetividade. E então ela não pôde mais animar a vida secreta do espírito, nem acompanhá-lo com sua constante ameaça. Ela é posta à distância, distância que não é apenas simbolizada, mas realmente assegurada, na superfície do espaço social, pelo cerco das casas de internação. É que esta distância, justamente, não é libertação para o saber iluminado, nem abertura pura e simples das vias do conhecimento. Ela se instaura num movimento de proscrição que lembra, que reitera mesmo aquele pelo qual os leprosos foram escorraçados da comunidade medieval. Mas os leprosos eram portadores do visível emblema do mal. Os novos proscritos da era clássica ostentam os estigmas mais secretos da insanidade. Se é verdade que o internamento circunscreve a área de uma objetividade possível, é num domínio já afetado pelos valores negativos do banimento. A objetividade tornou-se a pátria do desatino, mas como um castigo. Quanto aos que professam que a loucura só caiu sob o olhar serenamente científico do psiquiatra após ser libertada das velhas participações religiosas e éticas nas quais a Idade Média havia encerrado, esses devem ser constantemente remetidos a esse momento decisivo em que a sanidade conquistou suas dimensões de objeto. Ao partir para esse exílio onde durante séculos ficou muda, deve-se pôr-lhes diante dos olhos esse pecado original, e fazer reviver para eles a obscura condenação que lhes permitiu, isso ela, manter sobre o desatino, afinal, reduzida ao silêncio, esses discursos cuja neutralidade é proporcional à capacidade que eles têm para se esquecer dos fatos. Não é importante para nossa cultura que o desatino só tenha podido tornar-se objeto de conhecimento na medida em que foi, preliminarmente, objeto de excomunhão. Mas ainda, se ele indica o movimento pelo qual a razão se distancia do desatino e se liberta de seu velho parentesco com este, o internamento manifesta também a sujeição do desatino a coisa bem diferente da apreensão pelo conhecimento. Ele o sujeita a toda uma rede de obscuras cumplicidades. É esta sujeição que vai atribuir lentamente ao desatino o rosto concreto e indefinidamente cúmplice da loucura, tal como o conhecemos agora em nossa experiência. Entre os muros do internamento encontravam-se misturados os doentes venéreos, devassos, pretensas feiticeiras, alquimistas,
libertinos, e também, vamos vê-lo, os insanos. Parentescos se formam, comunicações se estabelecem, e aos olhos daqueles para os quais a insanidade está se tornando um objeto, um campo quase homogêneo se vê assim delimitado. Da culpabilidade do patético de cunho sexual aos velhos ritos obsedantes da invocação e da magia, aos prestígios e os delírios da lei do coração, estabelece-se uma rede subterrânea que esboça como que as fundações secretas de nossa experiência moderna da loucura. Sobre esse domínio assim estruturado se colocará a etiqueta do desatino, para ser internado. Esse desatino do qual o pensamento do século XVI tinha feito o ponto dialético de inversão da razão, no itinerário de seu discurso, recebe com isso um conteúdo secreto. Esse desatino se vê ligado a todo um reajustamento ético onde o que está em jogo é o sentido da sexualidade, a divisão do amor, a profanação e os limites do sagrado, da pertinência da verdade à moral. Todas essas experiências, de horizontes tão diversos, compõem em sua profundidade o gesto bastante simples do internamento. Num certo sentido, ele não passa do fenômeno superficial de um sistema de operações subterrâneas que indicam todas a mesma orientação, suscitar no mundo ético uma divisão uniforme que até então permanecera desconhecida. Pode-se dizer, de modo aproximado, que até a Renascença o mundo ético, além da divisão entre o bem e o mal, assegurava seu equilíbrio numa unidade trágica que era do destino ou da previdência e predileção divina. Esta unidade vai agora desaparecer, dissociada pela divisão decisiva entre a razão e o destino. Começa uma crise do mundo ético, que duplica a grande luta entre o bem e o mal com o conflito irreconciliável entre a razão e o desatino, multiplicando assim as figuras do dilaceramento. Sadhini e Tishti, pelo menos, são testemunhos disso. Toda uma metade do mundo ético deságua assim no domínio do desatino, atribuindo-lhe um imenso conteúdo concreto de erotismo, profanações, ritos e magias, saberes iluminados secretamente investidos pelas leis do coração. No exato momento em que se liberta o suficiente para tornar-se objeto de percepção, o desatino vê-se preso em todo esse sistema de servidões concretas. São essas servidões que, sem dúvida, explicam a estranha fidelidade temporal da loucura. Há gestos obsessivos que soam hoje como velhos rituais mágicos, conjuntos delirantes que são colocados sob a mesma luz das antigas iluminuras religiosas, numa cultura da qual desapareceu há muito tempo a presença do sagrado. Encontra-se por vezes um apego mórbido à profanação. Esta persistência parece interrogar-nos sobre a obscura memória que acompanha a loucura, condena suas invenções a serem apenas retornos e designa frequentemente como a arqueologia espontânea das culturas. O desatino seria a grande memória dos povos, a maior fidelidade deles para com o passado. Nele, a história lhes será indefinidamente contemporânea. Basta inventar o elemento universal dessas persistências. Mas fazer isso é deixar-se aprisionar nos prestígios da identidade. De fato, a continuidade é apenas o fenômeno de uma descontinuidade. Se essas condutas arcaicas puderam manter-se, foi na própria medida em que foram alteradas. Apenas um enfoque retrospectivo diria que se trata de um problema de reaparecimento. Seguindo a própria trama da história, compreende-se que se trata antes de um problema de transformação do campo da experiência. Essas condutas foram eliminadas, não porém no sentido de terem desaparecido, mas no sentido em que se constitui para elas um domínio ao mesmo tempo de exílio e de eleição. Abandonaram o solo da experiência cotidiana apenas para serem integradas no campo do desatino, de onde deslizaram aos poucos para a esfera de pertinência da doença. Não é às propriedades de um inconsciente coletivo que se deve pedir contas por essa sobrevivência, mas sim às estruturas desse domínio da experiência que é desatino, e as mudanças nele ocorridas. Assim, o desatino aparece, com todas as significações que o classicismo nele elaborou, como um campo de experiência, demasiado secreto sem dúvida para ter sido alguma vez formulado em termos claros, demasiado combatido também, da Renascença era moderna, para receber o direito à expressão, mas bastante importante para ter sustentado não apenas uma instituição como a do internamento, não apenas as concepções e as práticas referentes à loucura, mas todo um reajuste do mundo ético. É a partir dele que se torna necessário compreender a personagem do louco tal como ele surge na época clássica e a maneira pela qual se constitui aquilo que o século XIX acreditará reconhecer, entre as verdades imemoriais de seu positivismo, como alienação mental. Nesse campo, a loucura,
da qual a renascença tivera experiências tão diversas a ponto de ter sido simultaneamente não sabedoria, desordem do mundo, ameaça escatológica e doença. Nesse campo a loucura encontra seu equilíbrio e prepara essa unidade que se oferecerá, talvez de modo ilusório, ao conhecimento positivo. A loucura encontrará desse modo, mas através de uma interpretação moral, esse distanciamento que autoriza o saber objetivo, essa culpabilidade que explica a queda na natureza, essa condenação moral que designa o determinismo do coração, de seus desejos e paixões, anexando ao domínio do desatino, ao lado da loucura, as proibições sexuais, os interditos religiosos, as liberdades do pensamento e do coração. O classicismo formava uma experiência moral do desatino que serve, no fundo, de solo para nosso conhecimento científico da doença mental. Através desse distanciamento, através dessa dessacralização, a loucura atinge uma aparência de neutralidade já comprometida, dado que só é alcançada nos propósitos iniciais de uma condenação. Mas esta nova unidade não é decisiva apenas para a marcha do conhecimento. Ela teve sua importância na medida em que constituiu a imagem de uma certa existência de desatino que tinha, ao lado do castigo, seu correlato naquilo que se poderia chamar de existência correcional. A prática do internamento e a existência do homem que será internado não são mais separáveis. Elas se exigem uma outra por uma espécie de fascínio recíproco que suscita o movimento próprio da existência correcional, isto é, um certo estilo que já se possui antes do internamento e que finalmente o torna necessário. Não é exatamente a existência de criminosos, nem a de doentes, mas assim como acontece ao homem moderno refugiar-se na criminalidade ou na neurose, é provável que essa existência de desatino sancionada através do internamento tenha exercido sobre o homem clássico um poder de fascínio. E é ela sem dúvida que vagamente percebemos nessa espécie de fisionomia comum que é preciso reconhecer nos rostos de todos os internos, de todos os que foram encerrados por desarranjo em seus costumes e em seu espírito, como dizem os textos numa enigmática confusão. Nosso saber positivo nos deixa incapazes para decidir se trata de vítimas ou doentes, de criminosos ou loucos. Estavam todos ligados a um mesmo modo de existência, que podia levar eventualmente tanto à doença quanto ao crime, mas que não lhes pertencia desde o início. É desse tipo de existência que dependiam os libertinos, devassos, dissipadores, blasfemadores, loucos. Em todos eles, havia apenas uma certa maneira, bastante pessoal e variada em cada indivíduo, de modelar uma experiência comum, a que consiste em experimentar o desatino. Nós, os modernos, começamos a nos dar conta de que, sob a loucura, sob a neurose, sob o crime, sob as inadaptações sociais, corre uma espécie de experiência comum da angústia. Talvez, para o mundo clássico, também houvesse uma economia do mal, uma experiência geral do desatino. E, nesse caso, ela é que serviria de horizonte para aquilo que foi a loucura durante os 150 anos que separam a grande internação da liberação de Pinel e Tuque. Em todo caso, é dessa liberação que data o momento em que o homem europeu deixa de experimentar e compreender o que é desatino, que é também a época em que ele não mais apreende a evidência das leis do internamento. Esse momento é simbolizado por um estranho encontro, o do homem que, sozinho, formulou a teoria dessas existências do desatino e um dos primeiros homens que quis fazer da loucura uma ciência positiva, isto é, fazer calar os propósitos do desatino para ouvir apenas as vozes patológicas da loucura. Este confronto se produz, no começo do século XIX, quando Royer Collard quer expulsar Sade da casa de Charenton que ele pretende transformar em hospital. Ele, o filantropo da loucura, quer protegê-lo da presença do desatino, pois se dá conta de que essa existência, de modo tão normal internada no século XVIII, não tem mais lugar no asilo do século XIX. Ele exige a prisão. Existe em Charenton, escreve a Fauché a 19 de agosto de 1808, um homem cuja audaciosa imoralidade o tornou demasiado célebre e cuja presença neste hospício acarreta inconvenientes dos mais graves. Refiro-me ao autor do infame romance Justine. Esse homem não é um alienado. Seu único delírio é do vício. E não é numa casa destinada ao tratamento médico da alienação que essa espécie de vício pode ser reprimida. É preciso que o indivíduo por ela atingido seja submetido ao mais severo sequestro. Royer Collard não entende mais a existência correcional, procura seu sentido do lado da doença e não o encontra, remete ao mal em estado puro,
Um mal sem outra razão além de seu próprio desatino. Delírio do vício. No dia dessa carta a Fauché, o desatino clássico se fechou sobre seu próprio enigma. Sua estranha unidade que agrupava tantos rostos diversos, se perdeu para nós, definitivamente.